tema da mensagem é aceite o seu sacerdócio. Ele vai ouvir de novo. Essa mensagem o Senhor Deus tem falado ao meu coração, né? Desde quando eu saí de férias, Deus tem falado muito com respeito a isso. E eu me lembro que quando Deus falou no meu coração essa mensagem, eu disse: Senhor, se a igreja entender essa mensagem, se a igreja ouvir e entender essa mensagem, essa igreja vai impactar o Rio de Janeiro. Não é minha mensagem, a mensagem é de Deus, é do Senhor. Se a igreja ouvir e entender essa mensagem, aceitar a palavra de Deus e deixar ela entrar nos nossos corações e o efeito que ela pode produzir em nós, a igreja será absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Você que está nos visitando hoje, que Deus abençoe a sua vida. Entenda essa palavra como um chamado. E esse chamado tem fases. Esse chamado tem fases. E eu entendo, né? O Igor está certo. Existe a fase de ser chamado para tratar, para ser tratado, para ser curado, para ser moldado. Então é um momento que Deus nos chama e a primeira parte do chamado é chamar para perto. Todo que chama, chama para perto. E Deus nos chama para perto. O Senhor é o pastor das nossas vidas. Ele nos chama para perto para nos curar, para nos conduzir, para nos guiar. Mas aquele que nos chama também nos envia. E o propósito dessa mensagem hoje é falar tanto sobre o chamado, quanto sobre o envio de Deus para as nossas vidas. E eu queria que você pensasse, mesmo os visitantes, né? Eu queria que você pensasse numa coisa. Como você se sentiria se você fosse pastor? Eu brinquei de manhã, né? Pastor, aquele R mesmo do interior. Como é que você se sentiria se você fosse pastor? Como é que você agiria se você fosse pastor? Como é que seria a sua vida se você fosse pastor? Presta atenção. Por um minutinho aí, pensa que a partir de agora você é o pastor Igor. A pastora Cristiane. Qual é a sensação disso? Isso é legal? Não é legal? É bom? Não é bom? Qual é a responsabilidade? E qual é a sua missão enquanto pastor? O que você terá de fazer? Pensou? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui tem chamado para ser pastor? Levante a mão. Amém. Bom saber que muitos não vieram, né, de manhã. De manhã era outro público. Só o Igor que assistiu lá no vídeo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, do versículo 5 e versículo 6. Somente esses dois versículos. Então, meus irmãos, o meu propósito nessa noite é fazer com que você entenda e decore e aprenda este versículo. Esses dois versículos. Não é muito, né? Obrigado. Eu vou ler na minha tradução, vai ser um pouco diferente aqui, tá? Se você obedecer-me completamente e manter o meu pacto, a minha aliança, então de todas as nações você será o meu tesouro particular. Embora toda a terra seja minha, você será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vamos ler junto aqui nessa versão. Vamos ler? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz
e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Fecha os teus olhos. Ouça a palavra de Deus e deixe ela entrar no seu coração. Se você ouvir e entender a minha promessa, a minha aliança, então você será o meu tesouro particular. Embora toda a terra seja minha, você será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se você ouvir e entender a minha promessa, então você será o meu tesouro particular. Embora toda a terra seja minha, você será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Pai, fale conosco. Esta é a sua palavra. A palavra que o Senhor falou para Moisés. A palavra que o Senhor ordenou que Moisés falasse ao povo. A palavra que o Senhor trouxe a Pedro, a palavra que o Senhor trouxe a João, a palavra que o Senhor trouxe por meio do Senhor Jesus Cristo, a palavra que é única, que permanece, que é cortante, que penetra ao ponto de dividir células e medulas, a palavra que divide espírito e alma, que é profunda, que é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Essa palavra que é a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, é falada, está sendo pregada. Não permita, Senhor, que eu atrapalhe a proclamação da sua palavra, mas, Senhor, como um sacerdote chamado, escolhido pelo Senhor, eu quero proclamar as virtudes daquele que me chamou, que é o Senhor Jesus Cristo, que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso, Senhor, fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem aqui veio, que nos visita e que foi convidado pelo Igor? Levante a mão. Os convidados do Igor. Oh, que Deus abençoe muito, viu? Glória a Deus pelas suas... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Deixa eu perguntar para vocês. É mais significativo para vocês ouvir o testemunho do Igor, o Igor falando, ou ouvir o pastor falando? Sejam sinceros. Pode falar. Do Igor, não é? Do Igor. Por quê? Porque vocês conhecem ele. Vocês viram o que ele passou. Não é verdade? Então eu vou provar no final dessa mensagem para o Igor o que ele foi chamado para fazer diante de Deus. E ele já sabe. Por quê? Ele chegou aqui e falou assim, olha, eu não sei falar muito, mas ele pregou melhor do que eu. Falou bem, contou o testemunho, falou de versículo aqui, maravilhoso. Né? Bênção. Irmãos, você já pensou qual é o seu chamado? Será que Deus te chamou para alguma coisa? Será que Deus tem algum propósito na sua vida? Por que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? O que Deus espera da sua vida? Será que a nossa vida tem um sentido? Se a vida tem um sentido, é porque Deus estabelece esse rumo, esse sentido? Qual é o sentido da sua vida? É fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas o que Deus te chamou para fazer? Já parou para pensar nisso? Isso é algo que a gente tem que refletir sempre. Esse texto que nós lemos, de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, ele usa umas palavrinhas, e eu queria te levar a entender essas palavrinhas no original. Eu vou te explicar, né? Repete comigo aí. Chamoa, chumeu, chumeu. Chamoa, chumeu. O que é isso, pastor? Isso é hebraico. Isso significa, se você se ouvires, se tu ouvires, se você ouvir
ouvindo. Chamou-a, chumeu. É difícil até de proclamar. Se você ouvir, ouvindo. As traduções da Bíblia falam assim, ouvir atentamente. Mas literalmente se traduz ouvir, ouvindo. Não é interessante? Mas como assim, pastor, ouvir, ouvindo? Isaías fala assim, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. E não entendem. Jesus diz que a semente que caiu à beira do caminho, aqueles que ouviram, mas não compreenderam, não entenderam. Então, quando o texto fala, chamou-a, chumeu, se ouvires ouvindo, o autor quer dizer assim, se você ouvir atentamente, se você ouvir e entender, se você ouvir e gravar e guardar no seu coração, se você ouvir e guardar no seu coração, se você ouvir e praticar, é essa a lógica do texto. Então é mais ou menos assim, se você ouvir, entender e praticar a minha aliança, a minha promessa, você será o meu tesouro particular. Que coisa maravilhosa. Deixa eu contextualizar para você. Deixa eu te explicar por que Moisés está falando sobre isso. Moisés está indo. Lembra, já assistiram no filme dos 10 mandamentos? Quando ele sobe lá o monte, recebe os mandamentos de Deus. Ele está indo nessa direção, né? E ele está falando com Deus. O que vem antes, o que precede esse momento, é um diálogo, e a gente vê isso já em Êxodo 19, é um diálogo de Moisés com o seu sogro Jetro. Vamos lá. Jetro vai visitar Moisés, e na visita de Jetro para Moisés, Moisés falou, ô meu sogro, que bom que você veio, e Jetro, olha, que bom que eu estou aqui, e Moisés começa a contar o que Deus fez. Sogro, é o seguinte, a gente estava no Egito, e Deus me chamou. Lembra que eu estava lá na sua casa? Deus me chamou. Deus se revelou, disse que Ele era o grande eu sou, e disse para libertar o povo dele. E eu falei, eu não sei falar, eu não sei como é que eu vou fazer isso. E Deus falou, vai porque eu vou te usar. E a gente chegou diante de Faraó e começamos a fazer milagres. Deus fez 10 pragas, até que Faraó libertou o povo, e o povo saiu do Egito, e a gente passou o Mar Vermelho, a pé seco, não nos molhamos, mas quando Faraó e os egípcios, os carros e cavalos do Egito foram passar, eles foram afogados, mas Deus estava conosco. Miriam, minha irmã, começou a cantar, o povo entendeu que o Senhor é Deus. E ele contou as maravilhas de Deus, como Deus estava abençoando eles. Então o sogro de Moisés, é bonito esse diálogo, o sogro de Moisés fala assim, verdadeiramente, esse é o único Deus. O Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel é o único Deus que existe. Não existe muitos deuses. É interessante porque o sogro de Moisés é sacerdote e ele é politeísta, ele acredita em vários deuses. Mas quando ele ouve o testemunho do que Deus fez com Israel, ele fala, só existe um Deus, e o Deus é o Deus de Israel. O testemunho de Moisés tocou o coração de Jetro, e Jetro descobriu que Deus é um só. Não faz sentido pensar em outro Deus. Mas Jetro, ouvindo esse testemunho, ficou feliz com esse testemunho. Só que passou um dia, Moisés foi julgar o povo. E a Bíblia fala que Moisés fica de manhã até a noite julgando a causa do povo. E aí Jetro, o sogro de Moisés, vendo aquilo, ele é um cara experiente, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus, ele chamou Moisés e falou assim, escuta Moisés, é o seguinte, olha, eu já entendi que Deus é um só, eu já entendi que Deus é o Senhor, e eu já sei que Deus te usa. E aí, não dá para duvidar da ação de Deus na sua vida, mas o que você está fazendo aí não é certo não. Não é certo não, por quê? Você está se desgastando todo, cara. E você não está dando tempo para sua família. A minha filha Zípora já não te vê mais. Você está de manhã até a noite julgando a causa do povo.
não tem tempo para si, não tem tempo para a família, você vai morrer desse jeito. Moisés ouve o seu sogro tinha razão. E Moisés, imagino que falou assim, mas e agora, o que eu faço? Então Jetro fala assim, olha, eu vou te dar um conselho. Separa, escolha homens idôneos, bom testemunho, um bom exemplo, capazes, capacitados pelo Espírito, né? Escolha homens que você vai escolher esses homens dentre o povo, vai colocar um de chefe de 1000, o outro de chefe de 100, o outro de chefe de 10, e cada um deles vai ter uma responsabilidade. E você vai orar com eles, e o Espírito Santo de Deus vai abençoar essas vidas. Moisés fez isso, né? Passado algum tempo a gente vê até o reflexo disso, né? 2 estavam lá orando no arraial, o Espírito Santo de Deus encheu o coração deles, e esses homens se tornaram cabeça de 10, cabeça de 100, cabeça de 1000, e Moisés estabeleceu a liderança. O que Moisés fez foi compartilhar a sua liderança. Moisés compartilhou o seu sacerdócio. Ele compartilhou os seus problemas com o povo. Permitiu que o povo mesmo exercesse a atividade pastoral, a atividade sacerdotal, a atividade de julgar o povo, que era o que Deus tinha chamado Moisés. Deus abençoou? Sim, Deus abençoou muito a atitude de Moisés. E abençoou de tal maneira que os principais discípulos de Moisés vieram disso. Moisés aprendeu que ele tinha que fazer discípulos. E que aqueles discípulos tinham que discipular outros discípulos. Assim também foi com Jesus. Quando ele pegou o pão e falou assim, dai vocês de comer a essa multidão. Bom, então Moisés sobe, ao subir ao monte, a primeira palavra que Deus lhe diz foi essa: se você ouvir e entender a minha promessa, então você será o meu tesouro particular. Embora, olha isso, essa parte eu acho maravilhosa, embora toda a terra seja minha, você será para mim um reino, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Às vezes a gente fala assim, mas Deus não é Deus de tudo? Deus não é o Pai de todos? Deus não é o Senhor de todos? Por que vocês acham que vocês são diferentes? Né? As pessoas às vezes lá fora falam assim, se Deus reina sobre todo mundo, e se Deus é o Pai celestial, então todo mundo é filho de Deus. Mas a palavra de Deus vem dizer uma coisa, que o Filho de Deus é aquele que crê que o Senhor é o Senhor de sua vida. Porque ele é adotado, ele é feito filho, ele é chamado para ser filho. É por isso que João capítulo 1 fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu quero te dizer o quê? Embora todo mundo seja criado por Deus, embora todo mundo seja feito de acordo com a vontade de Deus, a imagem e a semelhança do Senhor, o mundo se afastou. E o Filho é aquele que voltou para junto de Deus e se aproximou de Jesus Cristo. Esse é o Filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está falando, embora toda a terra seja minha, embora eu domine sobre todas as coisas, eu tenho um reino particular. Eu tenho um povo particular. Eu tenho um tesouro particular. E esse tesouro é um reino de sacerdotes. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser parte desse tesouro particular de Deus? Você quer ser parte desse povo de propriedade exclusiva do Pai? Porque é o que Deus quer das nossas vidas. Mas pastor, eu não fui chamado. Você está sendo chamado sim, a palavra de Deus te chama. Todo aquele que ouve a palavra de Deus é chamado a fazer parte desse povo. Por quê? Porque esse povo é aquele povo que ouve, entende e aceita a palavra de Deus. Se você ouvir, olha a condição. Se você ouvir e aceitar, você será o meu povo, o meu tesouro particular. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite é isso. Ouça a palavra
guarde-a no seu coração e aceite a promessa de Deus, que isso faz de você um tesouro particular de Deus. Repita comigo: se eu ouvir, se eu aceitar e se eu guardar a palavra de Deus, então eu serei um tesouro particular do Senhor. É Deus que disse isso. Isso não é invenção do pastor Guilherme, isso está na Bíblia. Isso está lá em Êxodo. Deus disse isso para Israel. Deus disse isso para Israel. Mas Deus repetiu isso através de Pedro. E repetiu isso através de João. E repetiu isso através do apóstolo Paulo. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, crer no seu coração, no Senhor Jesus, e viver a palavra de Deus, você será feito filho de Deus. O problema é que às vezes a gente ouve, mas não quer entender. Ou a gente ouve, mas não quer praticar. E a palavra de Deus em João capítulo 14, Jesus fala: se você me ama, você ouve e guarda os meus mandamentos. E se você ouve e guarda os meus mandamentos, eu rogo, eu oro ao Pai, e Ele vos envia um Consolador. Mas tudo isso acontece se você ouvir e aceitar a palavra de Deus. Você já ouviu a palavra de Deus? Já aceitou a presença de Deus? Já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Você, pastor, eu estou te ouvindo, mas eu não sei o que é isso, né? Como é que eu faço isso? Hoje, o irmão Gerson e eu, nós estávamos tomando café e numa cafeteria aqui perto, na esquina, e chegou um menininho e ele estava vendendo chiclete. E a gente falou de Jesus para aquele menininho e nós falamos: escuta, você quer entregar a sua vida para Jesus? Mas como assim? Eu já fiz isso, já fez isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas se você acha, tem certeza que você já fez isso? Eu não sei. Então, quer fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. E ele orou entregando a vida dele para Jesus. Irmão, se você ainda não tem certeza, é porque você ainda não fez isso. Mas se você ouvir a voz de Deus e deixar ela falar ao seu coração e aceitar e tomar uma posição diante dela, Deus tem uma promessa para a sua vida, amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um caminho para a sua vida. E esse caminho é de bem-aventurança, é de plena felicidade, é de plena alegria. Mas esse caminho está acessível para você se você quiser, se você tiver fé. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Você precisa crer no seu coração e falar com a sua boca. Então, se você ouvir e guardar a palavra de Deus, então de todas as nações você será o tesouro particular do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus. A palavra de Deus, primeira carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, diz assim, e nós vamos falar bastante desse texto: vós sois povo santo, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, tesouro particular de Deus e reino de sacerdotes. Você foi chamado para ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado para ser nação santa. Você foi chamado para ser reino de sacerdote. Você foi chamado para ser tesouro particular de Deus. Amém? Mas eu queria te dizer uma coisa. O tesouro particular de Deus é também o reino de sacerdotes. E agora eu queria falar sobre uma outra palavrinha. A palavrinha manlek. Repita comigo, manlek. Significa domínio do hebraico para o português. E kohanim, repita, kohanim, significa sacerdotes. Porque sacerdote no singular é kohen. Mas kohanim significa sacerdotes. Então o texto não está falando somente de um sacerdócio real, como a gente costuma traduzir. O texto está falando de um reino de sacerdotes. O que quer dizer isso, pastor? E a gente falou isso de manhã.
A palavra domínio, a palavra manleque, como domínio, ela aparece na Bíblia lá em Gênesis. Se você ler Gênesis 1, e se você se perguntar qual que é o verbo que Jesus fala para o ser humano, que não fala para as plantas e nem para os animais. Para as plantas ele fala frutifique, para os animais ele fala multiplicai, para o ser humano ele fala frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai. O verbo que Deus fala para o ser humano, que é diferente dos animais e das plantas, é o domínio. É o reino. E o domínio tem a ver com o reino. O domínio é uma expressão que perpassa toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Se eu te perguntar, qual foi a expressão que Jesus mais utilizou nas suas pregações, você sabe? Reino de Deus. Reino de Deus. Do grego é basileia ton theos. Reino de Deus. Por quê? Porque a missão de Jesus é estabelecer o seu reino neste mundo, é estabelecer o seu domínio neste mundo, porque Jesus é o novo Adão, que veio fazer o que Adão perdeu. Quando Adão pecou, ele perdeu o domínio da criação, ele foi feito para dominar, mas quando a gente fala nos dias de hoje de dominar, te dá dor de barriga, não dá? Quando fala de dominar, meus irmãos, há uns tempos atrás, uma pessoa falou assim, você é uma pessoa dominadora, mas me deu uma raiva. Porque esse termo é pejorativo nos dias de hoje. A gente pensa em domínio, a gente pensa no quê? Naquela pessoa pesada, naquela pessoa dura, naquela pessoa manipuladora, naquela pessoa que maltrata, que faz mal. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. Porque o domínio de Deus é totalmente amoroso. Se você ler o capítulo 2 de Gênesis, vai dizer, não havia homem para lavrar a terra. Então Deus fez o homem do pó da terra para lavrar e guardar e cuidar. Ou seja, o domínio é o cuidado. No princípio, domínio tinha a ver com cuidado. Domínio tem a ver com liderança. E Deus chamou Adão para liderar o povo e para liderar os animais. Mas Adão perdeu o domínio até da sua casa. E por isso um filho matou o outro. Adão perdeu a autoridade. Adão perdeu o domínio. Adão perdeu a liderança. E quando Satanás entra, quando o pecado entra nos nossos corações, o domínio se torna perverso. O domínio se torna maldito. Ao invés de liderar com o exemplo e com o amor, a gente lidera com o peso e machuca as pessoas. Ao invés de liderar com amor, a nossa liderança passa a ser omissa. E por isso, o pecado faz morada e destrói a nossa vida e destrói as nossas famílias. Mas esse texto vem nos lembrar que Deus quer restaurar o seu domínio, o seu reino. E o tesouro particular, o povo de propriedade exclusiva de Deus, é um reino, um domínio de sacerdotes. É um reino de sacerdotes. Mas o que significa isso, pastor? Sacerdote significa aquele que serve diante de Deus, aquele que intercede pelo povo e aquele que ensina a Torá, a lei. É isso que significa sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Função cultual, oferecer sacrifícios. O que isso tem a ver com o Novo Testamento? Tem a ver que Jesus se ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo e entregou a sua vida como sacrifício, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 12, versículo 1 diz, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual é a outra função cultual do sacerdote? Cuidar do santuário, cuidar da igreja. O sacerdote cuida da igreja, mas Estevão já nos mostrou na sua mensagem que o templo não é
O templo do Espírito não foi feito por mãos humanas, mas o templo do Espírito somos nós. Nós somos o templo do Espírito. O templo do Espírito é a igreja. O templo do Espírito não é parede. O templo do Espírito não é um lugar com vitrais bonitos. A igreja não é um lugar que a gente faz um ritual, segue somente uma liturgia e acha que aquela tradição resolve os nossos problemas. O pastor ou o padre não é um sacerdote que coloca uma roupa e quando ele está aqui se torna um ser santo. Não! A igreja é a comunidade do reino. A igreja é a comunidade dos santos. Santos somos nós, que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que foram chamados por Deus e que estão vivendo a palavra de Deus. A igreja não é física, repita comigo, a igreja não é um templo físico. Fala, a igreja não é templo físico, mas comunhão frutífera de discípulos de Jesus Cristo. Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou entre vocês. A igreja é comunhão frutífera em direção à missão de Cristo, de fazer discípulos e de pregar o evangelho. O sacerdote também tem uma função intercessora. E qual que é a função intercessora do sacerdote? Representar o povo diante de Deus. O sacerdote é um embaixador de Deus aonde ele está. O que Paulo fala sobre nós? Vocês são embaixadores de Cristo aonde vocês estão. Nós somos intercessores. Temos que interceder pelas pessoas, orai uns pelos outros, ajudai-vos mutuamente, confessai uns aos outros os seus pecados para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5 diz. A função do sacerdote é representar Deus diante do povo. O que significa representar Deus diante do povo? É testemunhar a graça e o favor de Deus. Nós somos testemunhas, somos embaixadores de Deus. Mas a função do sacerdote é também representar o povo diante de Deus. E o que significa isso? Orar uns pelos outros. Terceira, a função do sacerdote também é didática. O sacerdote ensinava a Torá. Torá é a lei, é os 5 primeiros livros da Bíblia. É a instrução. Mas como é que funciona isso no Novo Testamento? Como é que Jesus fez? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pastor, não estou entendendo nada que você está falando. Eu estou dizendo que a função hoje, no Novo Testamento, do sacerdote, é ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Eu pergunto, de quem é essa função? É do pastor? É do pastor Guilherme? É da pastora Angélica? Também. É sua, Igor. Hebreus capítulo 4, versículo 4 fala que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Hebreus 2 fala que ele não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Jesus é o seu irmão mais velho? Amém? Você é filho de Deus? Jesus é seu irmão mais velho? Ele é o primogênito? A Bíblia fala que o unigênito se tornou o primogênito de muitos, não se tornou? Jesus é o seu irmão mais velho? É? Jesus é o quê? Sumo sacerdote. E o que acontece com quem está na linhagem de um sumo sacerdote? O que acontece, Elias? Vira sacerdote. Quem é da linhagem do sacerdote é sacerdote. Se o nosso irmão mais velho é o sumo sacerdote, ele tem linhagem sacerdotal que não é nem de Levi. Isso significa que nós somos da linhagem dos filhos de Deus e nós somos sacerdotes. Agora, coloca aqui para a gente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse é escrito, é um documento de João escrito sobre a nossa vida no futuro, amém?
e nos constituiu reino e sacerdotes. Aqui é o mesmo texto lá de Êxodo. Reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você está aqui? Está aqui? Então você é sacerdote. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Já vou embora. Preciso terminar a mensagem. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e o teu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você está aí? Passa um versículo, passa para frente. E para o nosso Deus os constituístes reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você vai reinar com Cristo? Amém? Quem vai reinar com Cristo aqui? Então você é sacerdote. Amém? Se você é sacerdote, meu irmão, você é pastor. Porque qual é a função do pastor? Ensinar, cuidar, pastorear, conduzir, fazer discípulos e cuidar da ovelha. É a mesma função do sacerdote. Então eu pergunto de novo: quantos aqui têm chamado pastoral? Abaixa a mão. Quantos aqui estão ouvindo a mensagem? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e aceita no seu coração é propriedade exclusiva do Pai. Amém? É tesouro particular de Deus. Segunda premissa: todo tesouro particular de Deus faz parte de um reino de sacerdotes. Todo aquele que ouve e que é tesouro particular é também sacerdote. Você é sacerdote. Você é pastor. Embora você não tenha o ofício de pastorear, o ministério presbiteral, de cuidar da igreja, de fazer reunião, embora você tenha o seu trabalho, ninguém vai tirar o seu trabalho, você é chamado para ser cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, no seu trabalho. Você é chamado para fazer a função pastoral. Mas pastor, quem eu vou pastorear? A minha família. Você é sacerdote do lar, Igor. Pastorear a sua família, cuidar da sua família. Mas como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia junto, orando junto, testemunhando o amor de Cristo junto. Não é, irmão Elias? E a última coisa que eu queria dizer para os irmãos que aqui estão. Repita comigo: o reino de sacerdotes é uma nação santa. O sacerdote é consagrado desde o nascimento. Nós somos consagrados desde o nascimento. Mas a palavra de Deus fala que nós fomos consagrados quando nós nascemos de novo de Deus. E se você nasceu de novo no batismo, se você teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, então Ele te consagrou. E se Ele te consagrou, lembra o que aconteceu no Egito? Os primogênitos dos filhos de Israel foram consagrados. Os primogênitos do Egito foram mortos. Ou você vai ser consagrado, ou a gente vai ser morto. Mas o Senhor não te chamou para a morte. O Senhor te chamou para a vida, e vida eterna e abundante na presença dEle. Você crê nisso? Pedro fala: vós sois nação santa, raça eleita, reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. A quarta coisa que eu queria te ensinar nessa noite é que a nação santa é um povo eleito para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Deus não tem um chamado especial para o pastor da igreja, mas Ele quer muitos pastores juntos. Você já se imaginou se você olhasse para si mesmo? Você não precisa ter o ofício de pastor, você não precisa ser chamado de pastor, você não precisa viver para isso,
Mas na onde você trabalha, onde você estuda, no seu bairro, na sua vizinhança, se você olhasse para si mesmo como um pastor, qual seria a responsabilidade? Como é que seria a igreja se a igreja toda reconhecesse o seu sacerdócio, o seu pastoreio? Se você entendesse que Deus te chamou para cuidar de vidas, que Deus te chamou para ensinar outras pessoas, se você entendesse que Deus tem um propósito para a sua vida, um rumo para a sua vida, como é que seria o seu exemplo no seu bairro? Como é que seria o seu exemplo no seu trabalho? A gente engoliria muito mais sapo, não engoliria? Porque a gente tem que zelar pelo testemunho. A gente conseguiria falar com muito mais pessoas, porque a pessoa olharia para a gente e falaria: olha, é um pastor que está falando comigo. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te chamou para reino de sacerdotes, como um sacerdócio santo na presença dele. E esse reino de sacerdote é uma nação santa, e essa nação santa é um povo escolhido e eleito para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu perguntei para quem veio aqui, convidado pelo nosso irmão Igor, se é mais importante para eles ouvir a voz do pastor ou a voz do Igor. É óbvio que a voz do Igor soa mais forte, porque o Igor está em casa, porque o Igor é amigo deles. E eu quero te dizer uma coisa: o pastor está pregando aqui, eu não sei nem quantos estão ouvindo, eu nem sei como isso vai cair no seu coração, mas o teu testemunho fala alto. A pregação que sai da sua vida fala alto no trabalho, fala alto na família, fala alto na casa. Então, viva o ministério que Deus te chamou para viver dentro da sua casa. Viva o ministério que Deus te chamou para viver no seu trabalho. Viva o ministério que Deus tem para a sua vida pastoral, de cuidar de pessoas, de ser responsável por outras vidas. Pastor, eu sou visitante na igreja, eu não estou entendendo nada, então eu já estou te adiantando, né? No futuro, Deus te chamou para ajudar outras pessoas. Deus te chamou para você abençoar outras pessoas. E você vai ser usado por Deus para isso também. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que o chamado pastoral não deveria ser um mito, sabe? Quando eu pergunto quem tem chamado pastoral e meia dúzia levanta a mão, isso é porque vira um mito. A gente tem medo. Não, mas eu não quero, né? Eu não fui chamado para isso. O chamado pastoral não deveria ser um mito. O chamado pastoral deveria ser algo natural na sua vida. Eu entendi isso e Deus tem falado comigo ao longo, desde quando eu saí de férias, eu estou te chamando para pastorear pastores. Deus quer que vocês sejam pastores de ovelha. E não significa ser pastor como eu sou, não. Significa ser pastor como você é. Pastor na sua casa, pastor no seu trabalho, pastor com o que você faz. Deus te chama para pastorear. Deus te chama para liderar, Deus te chama para cuidar de outras vidas, Deus te chama para discipular outras vidas. E eu quero terminar essa mensagem repetindo o versículo que está em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, ou reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vocês que antes não eram povo, que antes não tinham sido alcançados, vocês que, como o Igor falou, olha, eu me desviei, eu não estava na presença de Deus. Sim, você foi chamado para ser povo santo, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Pai, reino de sacerdote. Repita comigo: o tesouro particular de Deus é um reino de sacerdotes. O reino de sacerdotes é uma nação santa. A nação santa é a raça eleita para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Qual é a missão desse tesouro particular, desse reino de sacerdotes e dessa nação santa? A missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou do pecado e das trevas para a santidade e a maravilhosa luz. A missão é proclamar, é divulgar e tornar pública as virtudes de Cristo. Eu quero terminar perguntando para você: você tem divulgado, tem publicado, tem tornado público as virtudes daquele que te chamou? Se não,
Deus quer te fazer um proclamador da palavra dele. Porque o Igor prega muito. E você também pode pregar muito. O Igor prega para as pessoas que estão do lado dele muito melhor do que o pastor Guilherme. E você prega para as pessoas que estão do seu lado muito melhor do que o pastor Guilherme. Você pode ser um instrumento de Deus para impactar as pessoas que estão do seu lado e pregar o evangelho para elas. E é do seu jeito mesmo. Mas pastor, eu não entendo muito, mas Deus vai te dar sabedoria. Então eu quero terminar dizendo para você, você é chamado para pastorear. Amém? Você é chamado como povo eleito e santo. Amém? Prepare-se para isso, leia a Bíblia, ore, busque intimidade com Deus, pregue o Evangelho e faça discípulos, que Deus vai fazer você ser referência para quem está do seu lado. Jesus diz, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. A sua luz vai brilhar diante dos homens. Não é porque você é bom ou porque eu sou bom, porque nós não somos bons, mas porque Ele nos chamou para proclamar as virtudes de quem nos chamou. Feche os teus olhos. Pai, nos dê consciência do seu chamado.